de Mateus, verso 18. Irmãos, Deus me ajude, eu estou com 3 aftas na boca. Está muito difícil hoje, mas Deus vai dar graça, amém? Mateus 28, versículo 18. Eu peço que você abra seu coração, não somente sua Bíblia, e preste atenção nessa mensagem, amém? Mateus capítulo 28, verso 18, diz assim as Sagradas Escrituras: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E de, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Oremos mais uma vez, amém? Senhor Jesus, em oração, em concordância com a oração da tua serva, pedimos, Senhor, que o Senhor nos abençoe nessa noite. Nós possamos sair daqui cheio da tua palavra, cheio da tua graça, do teu Espírito. Nos ajude, Senhor, a entender a sua palavra e sair daqui renovados. Em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Amém. Quem aqui já ouviu falar num artista e num estudioso italiano chamado Leonardo da Vinci? O Da Vinci. Leonardo da Vinci, ele era um polímata. O que é um polímata, pastor? É uma pessoa que aprendeu muitas coisas. Vem da palavra poli, que é muito, e mates, que é aprender. Ele aprendeu muita coisa. Leonardo da Vinci era físico, artista, matemático, filósofo. O que você imaginar, Leonardo da Vinci era. Pastor, eu não sei quem é Leonardo da Vinci, mas você conhece o quadro Mona Lisa? Pronto, foi de Leonardo da Vinci. Você conhece aquele quadro tão conhecido, A Última Santa Ceia, que está Jesus e seus discípulos? Pronto, foi Leonardo da Vinci que pintou também. Um grande homem. Ele era do século XV, irmãos. Ele escreveu muitos clássicos, muitas pinturas clássicas. Ninguém esquece de Leonardo da Vinci. Ele teve invenção na matemática. Grandes invenções, não tem como esquecer a contribuição desse homem. Do século XV, e você conhece ele, amém? Deixa eu fazer outra pergunta. Quem aqui conhece Salvatore Garau? Italiano também, um artista. Já ouviu falar nele? Você conhece Leonardo da Vinci, do século XV, e você não conhece Salvatore Garau, que fez uma arte no ano de 2021. O problema é que a arte desse homem era arte, obra invisível. Ele pintou é até hilário dizer isso, ele pintou um quadro invisível. Esse homem, ele que fez uma obra de arte chamado Lo Son, ou seja, eu sou. Ele diz que fez uma arte invisível e vendeu esse quadro, essa arte, não sei o que chamar, por R$93 mil. Dá para você a nova arte, né? Vendeu uma obra invisível. Tá aqui não, mas cadê? Não, porque o homem, ele tem um vácuo, ele é um vazio. Então está aqui. E o povo pagou por isso. Isso foi no ano de 2021. Ninguém lembra desse homem. Sabe por quê? Porque a obra desse homem não vale de nada. Não nos ajuda em nada. Não é relevante. Não tem nenhuma importância e contribuição social. Tem? Não tem. E por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque nós não lembramos de Salvatore Garau, que fez uma obra em 2021. Mas lembramos de Leonardo da Vinci, do século XV. Mas nós também lembramos de um homem chamado Jesus. Que sem a força do Estado, sem a força de fama, sem a força de poderosos, conseguiu trazer o seu ensino, passaram de mais de 2000 anos, e até hoje, tem um livro que fala da pessoa dele, que é o livro mais vendido no mundo, só faz crescer. A religião, aspas, que ele montou, só cresce no mundo, mais adeptos. Ele é uma pessoa que já mudou vidas, transformou casamentos, transformou relacionamentos. Jesus é incrível. Jesus é antes de Leonardo da Vinci. Os hebreus, muitos anos no passado, já falou que ele viria. Ele veio e um dia ele vai voltar.
Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque no contexto dessa palavra, nós estamos na conhecida grande comissão. E essa grande comissão, irmãos, é um dos últimos conselhos do discipulado de Jesus. Nós vemos, irmãos, aqui estamos estudando o panorama nos evangelhos. Estamos vendo como o discipulado de Jesus é duro, é difícil, mas é bom. E no último, Jesus morre, ele já está na ressurreição, ele já ressuscitou. E ele vai dar as últimas instruções dos seus discípulos. E você deve saber disso, quem vem para o estudo, que o discipulado, irmãos, geralmente as últimas instruções são as mais importantes. 3 últimas instruções que Jesus dá. Primeiramente, amem uns aos outros. Segundo, vocês não estarão só, vocês precisam confiar no meu Espírito. E último, preguem o Evangelho. Amém? E nesse contexto, irmãos, nós temos que as últimas instruções é tipo assim: é agora, meus discípulos, que vamos ver se vocês aprenderam de fato tudo que eu ensinei. É agora, meus discípulos, que vocês vão dar continuidade. Lembra que a palavra discipulado, né, vem de criar um caráter, ensinar, passar a ética, né, para o seu discípulo. E aqui os discípulos vão levar a mensagem do Evangelho. Amém? Por isso que o tema dessa mensagem é continuando a missão. Precisamos continuar a missão. Os quadros de Leonardo da Vinci até hoje são publicados. Seus artigos são publicados porque pessoas gostaram do que ele disse, gostaram do que ele fez. Aqui está a igreja de Jesus. Nós amamos a pessoa de Jesus. Nós amamos suas obras. Nós amamos suas promessas. Nós amamos seus ensinamentos. Falemos de Jesus. Anunciemos o Evangelho. Porque assim como ele é muito mais influente que Leonardo da Vinci, ele é o autor da vida. Amém? Então, continuando a missão, irmãos, o primeiro ponto é: continuemos a missão na autoridade de Cristo. Leia comigo o versículo 18, diz assim: Jesus, aproximando-se, falando-lhes, dizendo, olhe para cá. Nós aprendemos que a ideia de se aproximar ou se assentar são atitudes que os mestres do passado tinham. Diziam: os discípulos, cheguem aqui. Chegava perto do mestre, né? E o mestre, olha, façam assim, assim e assim. Quando ele se sentava também, ele ia dar as instruções. Primeira coisa é, irmãos, quem é que ama Jesus? É o seu discípulo, precisa se aproximar dele. Quanto mais se aproximamos de Cristo, quanto mais se aproximamos de sua palavra, nós aprendemos a sua vontade. Nós descobrimos qual é o seu querer, qual a sua vontade, qual o seu desejo para a nossa vida, amém? E um dos desejos principais do Evangelho é que nós anunciemos o Evangelho. Irmãos, e aprendemos que o discipulado de Jesus, lembra que é um discípulo, né? Ele é um aluno, mas não apenas um aluno que estuda uma coisa e vai embora. Ele é um pupilo, ele é um aprendiz. Ele é aquela pessoa que está na cola do mestre. Aprende o que o mestre diz, aprende o que o mestre faz, aprende até a forma de falar. Amém? E se aproximando de Jesus, nós aprendemos que Ele deseja que nós sejamos missionários. Nesse culto de missões, irmãos, primeira lição é: para fazer a missão na autoridade de Jesus, temos que se aproximar dEle para ouvir a sua palavra. Tem muitas pessoas, irmãos, que querem fazer missão distante de Jesus. É um grande problema. Porque fala a coisa errada, vive de forma errada e vai para onde o Espírito não mandou. Para fazer a missão, temos que se aproximar do nosso mestre, porque Ele é o dono da missão. Jesus, mais do que ninguém, Ele agora vai dar as instruções da missão que Ele começou. A missão não é do pastor Alexandro. A missão não é da igreja congregacional. Muitas pessoas desistem da missão porque não se aproximam de Jesus, entendendo que Ele é o Senhor da missão. Amém? Ele diz assim: que coisa maravilhosa. Você quer aprender, irmão? Se aproxime de Jesus. Ele diz: Jesus aproximando-se falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dado no céu e na terra. Olhe para cá. Quando nós vamos fazer missões, irmãos, nós nos deparamos com inúmeros desafios. É ou não é? Tem um desafio do financeiro. Como é que vamos conseguir fundos, né? Para abrir igreja, combustível, comprar material, cadeira, organizar tudo.
Tem desafios também, irmãos, da frieza dos irmãos. Você ensinar a igreja, vamos pregar o evangelho, irmãos. Vamos anunciar Jesus. E muitas das vezes os cristãos estão acomodados espiritualmente. Tem outros desafios, que esse é muito grande, que é o desafio da perseguição religiosa. A gente chega para pregar o evangelho, a gente é escarnecido, né? Ou a religião que predomina naquele lugar persegue os cristãos, persegue os filhos de Deus, os discípulos de Cristo. Então existem inúmeros desafios, irmãos. Mas todos esses desafios vão ao chão quando fizermos a missão na autoridade de Jesus. Porque a autoridade de Jesus, irmãos, é poderosa. E a palavra autoridade aqui, a ideia do texto aqui, é direito de dominar, é usar poder. Se formos fazer a missão com a nossa força, não caminharemos, perderemos a missão. Se a gente fizer a missão de Belém com pensamentos humanos, com olhando para as circunstâncias, não seremos bem-sucedidos. Mas se fizermos a missão com a fé em Cristo, com a autoridade do Cordeiro que venceu a morte, aí conseguiremos. Porque, preste atenção, irmãos, a autoridade que ele está falando aqui não é de um fanático, não é de um homem qualquer. A autoridade que ele está falando é o homem que acabou de ressuscitar, que venceu a morte, igreja. Para você entender, a autoridade de Jesus como é maravilhosa. Se você abrir o capítulo 7, verso 29, você vai ver que ele acaba o sermão da montanha. E os homens vão dizer, a multidão fica maravilhada, porque ele pregava com autoridade. Os escribas não tinham a autoridade que ele tinha. Primeira coisa, pastor, precisamos nos capacitar de ensinamento. O ensinamento de Jesus é perfeito e de autoridade. Os escribas, irmãos, que escreviam um texto, que tinham um texto decorado, não tinham a autoridade que Jesus tinha. Amém? Se você acha pouco, irmãos, temos também no capítulo 8 ao capítulo 10, Jesus mostrando a sua autoridade. Do capítulo 8 ao capítulo 10, Jesus vai mostrar a autoridade poderosíssima para curar. Irmãos, ele cura o leproso, ele cura a sogra de Pedro, ele cura o criado do centurião, ele faz muitas curas seguidas, expulsa demônios. Ele cura, irmãos, demoniados. Ele cura paralítico de Cafarnaúms. Ele cura, irmão, a mulher do fluxo de sangue. Ele cura, irmão, ressuscita a filha de Lázaro. Ele cura 2 cegos. Ele cura 2 endemoniados e um que era mudo. Ele cura, faz inúmeras curas para mostrar que ele tem autoridade. E nesse final agora, ele mostra mais do que nunca a sua autoridade. Ele está dizendo, minha igreja, se aproxime de mim. Faça uma missão na autoridade que foi me dada, que foi no céu e na terra. Que autoridade é essa, pastor? A autoridade que venceu a morte. Amém? Aproximemos de Jesus, porque Ele é poderoso. A missão do Senhor deve ser feita nesta autoridade. Amém? Jesus, por exemplo, no capítulo 4 de Mateus e de Lucas, e no capítulo de Marcos, vemos a tentação de Jesus, nós estudamos isso aqui. E a tentação de Jesus no capítulo 4, do verso 8 e 9 de Mateus, o diabo, ele tenta facilitar a missão de Jesus. E Jesus queria mostrar, ele mostrou no seu nascimento virginal, que era 100% homem, 100% Deus, gerado do Espírito, e na sua tentação, ele vai mostrar que é 100% homem, chorou, sofreu, sentiu fome, ele poderia morrer no nosso lugar, e o seu sangue pagaria os nossos pecados. E diz o texto, irmãos, que o diabo diz assim, ele leva Jesus por um alto monte, diz, olha Jesus, ele mostra os reinos, mostra as glórias, diz, olha Jesus, se você me adorar, eu vou te dar tudo isso. O diabo não entendia que a autoridade dele não era apenas da terra, mas era do céu. O diabo é limitado, embora seja um espírito, um ser espiritual, nós somos carne, somos limitados, irmãos, mas Jesus não é limitado. A sua autoridade é a nível do céu e da terra. Amém? Fazemos a missão do Senhor com esse coração, com essa certeza, com esse entendimento, igreja do Senhor. Amém?
Vamos continuar a missão? Amém? Na autoridade do Senhor. E vamos continuar a missão, irmãos, com disposição. Disposição. Na história do povo de Deus, o Deus poderoso ainda é o mesmo que hoje, irmãos. Mas vimos muitos homens e mulheres de Deus se acovardando. Gideão, por exemplo, com medo. Mas Deus chamou, venha Gideão, você vai vencer. E Deus é tão maravilhoso, que tinham muitos homens com ele. Mas ele mostrou que só com 300 Gideão venceria a batalha. Amém? Então, na disposição, o versículo 19 diz assim: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Olhe para cá, meu irmão. No texto original, a palavra ide, nunca mais se esqueça disso. O povo acha que é uma ordem, né? Ide, não é uma ordem. Isso aqui é um gerúndio. O que é um gerúndio, pastor? É um verbo, uma ação em continuidade. Por exemplo, a palavra andando, não é só andar, é continuar andando. Nadar, nadando, continuar nadando. Aqui a ideia não é ide, é indo. Indo, portanto, fazendo discípulos. O que o texto quer dizer, irmãos, aqui, é que nós precisamos continuar, fazer a missão aonde a gente chegar, fazer discípulos. E a ideia aqui, irmãozinho, é deslocar-se de um lugar para outro. A ideia aqui, meu irmão, é a gente não parar. Ou seja, meus discípulos, aonde tiver uma alma, aonde tiver uma pessoa, temos que ir. Aonde tiver pessoas, aonde tiver nações, nós devemos alcançar a igreja. Nesse bairro aqui tem pessoas que não ouviram falar de Jesus. Igreja, nós não podemos parar. É isso que o texto está dizendo. Jesus está dizendo, olha, eu vou para os céus, mas vocês continuam a missão. Estão dispostos? Quem aqui está disposto a continuar a fazer a missão? Deixa eu dar uma comparação aqui, meu irmão. Imagine que chegasse alguém e dissesse assim, olha, soltaram muitos tigres aí nesse bairro. Tigres famintos. E, não, mas graças a Deus, estamos aqui, estamos seguros, amém? Quem tem a segurança da sua salvação, diga amém. Você tem sua segurança da salvação, glória a Deus por isso. O mérito não é nosso, é do Senhor Jesus, que nos salvou e nos amou. Mas lá fora tem pessoas correndo perigo. Essa é a ideia da salvação. Não, mas minha família já está aqui. Tudo bem, meu irmão, mas tem muitas famílias aí. Pais perdendo seus filhos para as drogas. Filhos perdendo seus pais para o alcoolismo. Nós não podemos deitar a cabeça no nosso travesseiro e ficar em paz, igreja, sabendo que tem tigres famintos aí fora, devorando as almas. Deve gerar em nosso coração uma inquietação santa, igreja. A missão não acabou. Tem ovelhas desgarradas para alcançar, tem eleitos para ouvir a mensagem. Devemos pregar, anunciar o Evangelho, indo fazer a missão. Temos que nos deslocar. A questão é, irmãos, o quanto nós estamos dispostos para nos desgastar pelo Evangelho, pela mensagem do Senhor. Um parênteses nessa mensagem, irmãos. Estava no seminário lá de João Pessoa, congregacional, e um dia recebemos a visita do Instituto Missionário Mundial Interdenominacional, chamado Global Mission. E esse pastor missionário, ele mostrou uns vídeos, umas fotos de missionários em países africanos que faziam de tudo para anunciar o Evangelho. E dentre muitos, eu achei interessante um casal de missionários que eles pegavam, eu não lembro muito bem se eram gnus ou eram bezerros, era uma coisa assim, um animal, e eles empalavam aquele animal, enchia de ar, enchia de espuma, não sei como é que era, que esse animal ele boiava no rio,
Não tinha barco para eles pregar nas aldeias que eram do outro lado. Então eles enchiam esse animal, o animal boiava, eles abraçavam o animal como fosse uma boia, ia batendo perna até chegar do outro lado para pregar o evangelho. Quando eu escuto, irmãos, pessoas dizem assim: é que eu estou ocupado demais, pastor. É porque eu tenho coisas para fazer. É porque é muita coisa para mim. Eu lembro de Jesus: deixe os mortos enterrar os seus mortos. Aquele que amar pai e mãe do que a mim não é digno de mim. Muito é o trabalho, a seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. Eu lembro dos irmãos que abraçaram um animal morto, boiando para pregar o evangelho. Eu digo: não, somos nós que não estamos dispostos a nos doar pelo evangelho. Porque ou eles estão certos demais, ou nós estamos errados demais. Certa vez um amigo meu, ele disse que chegou no culto de missões, e tinha um pastor que veio da África, teve malária, um monte de coisa por causa do evangelho, bruxo, fazendo uma bruxaria contra a vida dele, e muitos problemas. E ele contou o testemunho e pregou, e o pastor ficou muito tocado. Esse meu amigo meu disse assim: vem cá, fulano, vem orar pela vida dele. Ele fez: não, é ele que tem que orar por mim. Eu orar por ele? É ele que tem que orar por mim. A missão não acabou, meus irmãos. A missão é muito grande, precisamos fazer essa missão na autoridade do Senhor, com o coração disposto. Amém? Olha que interessante, irmãos. Ele diz assim, versículo 19 ainda: indo, portanto, fazer discípulos de todas as nações. Agora, olhe para cá e preste bastante atenção. Nós estamos indo, não podemos parar, amém? Fazer discípulos para Jesus. Só que, irmãos, mas eu não consigo, pastor, está muito difícil. Não podemos ter desculpas. Atos capítulo 11, versículo 19 ao 26. Nós vemos a igreja que estava amedrontada. Depois da morte do diácono Estevão, capítulo 6 e 7 de Atos, apedrejam Estevão, irmãos. E diz o texto que, a narrativa de Atos, que grande perseguição cresceu naquele lugar, ao ponto dos cristãos serem dispersos, ou seja, expulsos de suas casas. Ficaram espalhados pela terra. E diz eles que estavam com muito medo de pregar aos gregos, porque os gregos eram sincréticos e orgulhosos. E diz então que eles começaram a pregar. Barnabé começou a pregar, e muitos se converteram e ouviram a mensagem do evangelho. Veja que interessante, irmãos. Nós estamos aqui em um país livre, que podemos pregar, e a gente mal vem para a igreja, vem no domingo e olha lá. Nós temos os cristãos aqui, sendo perseguidos, pregando o evangelho, e a igreja crescendo. E lá, irmãos, o versículo 26, diz que pela primeira vez, os cristãos foram chamados de cristãos. E a palavra cristão significa pequenos cristos, seguidores de Cristo. Vamos continuar a fazer a missão, amém? Na autoridade do Senhor, fazendo discípulos. Vamos ser escarnecidos, vamos ser perseguidos, mas Cristo será anunciado. A perseguição que sofremos é uma honra. Os maltratos que sofremos é uma honra. Porque vamos chamar de pequenos cristos, vamos parecer com Jesus. Nosso mestre carregou uma coroa de espinhos, não foi de esmeraldas. Mas o nosso mestre, a coroa que ele carregou, derramou o seu sangue. E o seu sangue é a nossa esperança. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. A igreja, irmãos, estava sob perseguição. A igreja estava sob a arrogância dos gregos. A igreja estava dispersa e espalhada. Mas a igreja foi conhecida como seguidor de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? E não somente isso, irmãos. Devemos fazer a missão na autoridade do Senhor. Se aproximando de Jesus. Com o coração disposto, mas preparados. Não adianta, irmãos, irmos com a cabeça inchada de teologia e de doutrina, se não estivermos preparados espiritualmente. Mas também não adianta, irmãos, irmos muito emocionados, sem estar baseados nas Sagradas Escrituras.
Já disse a W. Tozer, né? Perguntaram a ele, pastor, é mais importante a Bíblia ou a oração? Ele fez, eu faço outra pergunta para você. O que é mais importante para um pássaro, a asa esquerda ou a direita? Com certeza as duas são muito importantes. Crescer na graça e no conhecimento. Amém? E o versículo 19 ainda diz, ide, portanto, fazei discípulos das nações. Como é que se faz um discípulo, irmão, se não ensinando a ele? E não ensinando apenas com o nosso entendimento do Evangelho, mas com as nossas atitudes. Quem quer ser um missionário, amém? Quem quer pregar Jesus Cristo? Quem quer anunciar Ele? Comece aprendendo a melhorar, como um cristão. Porque, irmãos, seremos missionários bons, quando a nossa doutrina for praticada nos nossos atos. Seremos bons missionários quando a igreja olhar para nós e ver a autoridade do ensino de Jesus. E a autoridade de Jesus, irmãos, o capítulo 4 de Mateus e Lucas, mesmo passando sendo tentado pelo diabo, diz que ele estava cheio do Espírito Santo. E Lucas vai dizer que ele estava no poder do Espírito Santo. E ele pregou nas sinagogas. Muitos se convertiam e Jesus era glorificado. Esse é o problema, irmãos. Tem muitas igrejas com muito barulho e pouca doutrina. Tem muitas igrejas com muita doutrina e pouco enchimento do Espírito. Tem muitas igrejas que abraçam sua ideia, mas esquecem e não entendem que a missão do Senhor, ela é feita com preparação no Espírito e na mente. Amém? Versículo 19 ainda diz, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Isso aqui é maravilhoso. A missão, irmãos, o batismo, ela caracteriza a missão. Ela caracteriza na pessoa do Deus triuno, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quando ele está falando isso aqui, ele está dando uma característica da missão. Nós dizemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a bênção apostólica é que o amor de quem? Que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e que as consolações do Espírito Santo, olha para cá, devemos pregar a esse mundo o amor de Deus. Mas o amor de Deus não é como a gente acredita, não é como o mundo ensina. O amor de Deus é justo, o amor de Deus é perfeito, o amor de Deus nos muda, o amor de Deus nos transforma. O amor de Deus não nos bajula. O amor de Deus nos melhora. Temos que também pregar na graça do Senhor Jesus Cristo. Preste atenção, irmãos. A graça do Senhor Jesus Cristo, nós não conseguimos pagar por ela. Mas ela não foi de graça, amém? Ela teve um alto preço na cruz do Calvário. Temos que pregar a cruz de Cristo. Temos que pregar os cravos, porque a graça que recebemos foi dolorosa em Jesus. Porque o preço que foi pago machucou o autor da vida. Ao ponto, irmãos, que no Getsemane, diz o texto que ele suou sangue. Amém? Que Deus nos ajude, irmãos, a entender o preço e o valor da graça. É infinito. Porque quem sofreu foi Jesus, o Filho de Deus. Amém? Também temos que pregar, irmãos, batizando em nome do Espírito. Que as consolações e comunhão do Espírito de Deus. Quando nós anunciamos o Evangelho, nós não estamos anunciando apenas mais uma religião. Nós não queremos fazer das pessoas religiosas. Nós queremos anunciar a comunhão do Espírito Santo e a consolação. Como é a comunhão do Espírito? Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo, nos aproxima de Deus. A comunhão do Espírito, irmãos, é o homem nascer de novo. Nascer do Espírito, nascer da água, nascer ser uma nova criatura, amém? Precisamos anunciar o batismo, irmãos.
Precisamos ansiar o amor, a graça e a vida no Espírito. Amém? Glória a Deus por isso, meus irmãos. E por último, meus irmãos, nós devemos pregar e fazer na autoridade do Senhor. Nós devemos, irmãos, se dispor para o Senhor, para pregar essa verdade, essa ajuda. E por último, irmão, nós devemos perseverar na missão. Quantos de nós já olhou para trás e virou estátua de sal? Quantos de nós, irmãos, colocou a mão no arado, não só olhou para trás, mas correu para trás e abraçou as coisas dessa vida? Quantos de nós, irmãos, se tropeçou na pedra de valor que é Jesus, como diz Pedro? Quantos de nós devemos ser, irmãos, a igreja que vai ajudar o mundo a ser discípulos de Cristo e guardar a mensagem? Amém? Versículo 20, leia comigo, por favor. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Pastor, como é a missão da igreja? A missão da igreja não é só pregar, é ensinar a guardar todas as coisas que Jesus ensinou. Deixa eu lhe fazer uma pergunta, meu irmão. Você, nós temos sido instrumentos do Senhor para que a igreja guarde a mensagem? É interessantíssimo, sabe por quê? Porque a ideia de guardar aqui é conservar. É você cuidar para que não se acabe. Você consegue entender isso? Você fez aquele feijão, passou a quantidade, bota nos potinhos, não é? E bota no congelador. Para conservar, meus irmãos. Tem muitas pessoas que não estão conseguindo conservar e guardar a mensagem do Evangelho. Isso é tão importante, irmãos, porque nós vemos pessoas ensinando o seguinte: olha, vamos inovar. Pastor, como é que a gente vai conseguir atrair os jovens? Pastor, vamos fazer campanha para avivar a igreja. Pastor, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Não, igreja. Nós precisamos apenas conservar o que Cristo nos deu. Porque Ele tem autoridade para vencer a morte. Ele tem autoridade para curar. Ele tem autoridade para salvar, para mudar. Nós temos o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Precisamos somente se voltar para o nosso Deus. O que é que a gente vai anunciar, irmão, em Bahia da Traição? Jesus Cristo. E é suficiente. O que é que a gente vai anunciar em Belém, irmãos? Jesus Cristo, e é suficiente. O que é que vamos ensinar aqui sempre, hoje, amanhã, e pela graça do Senhor sempre? Jesus Cristo. Durante a história, irmãos, nós vemos testemunho de Jeová dizendo que está incompleto o Evangelho. Mormons diz que está incompleto o Evangelho. Espírita diz que está incompleto o Evangelho. Mas aqui o Senhor Jesus está dizendo: meus filhos, continuem a missão. O que é essa missão, Senhor? Vocês vão fazer discípulos, vocês vão batizar esses discípulos e vocês vão dizer a eles para continuar na doutrina. Essa é a nossa missão, meu irmão. Fazer discípulos, batizar esses discípulos e ajudar para que eles permaneçam firmes na palavra. Amém? Ensinando-nos a guardar todas as coisas que vos tinham ordenado. E uma coisa maravilhosa no discipulado de Jesus. Preste atenção, igreja. Até Jesus voltar, vamos passar por muitas lutas, muitos desafios. Vai ter dia que a gente vai para Belém e o carro vai quebrar. Vai ter dia, irmãos, que a gente vai evangelizar e vamos levar grito, porta na cara. Pessoas não vão nos receber bem. Um parênteses antes de encerrar, eu acho que eu já contei isso aqui já. Certa vez estava eu, novo convertido, neófito, amando a Jesus, querendo pregar Jesus até para os pássaros que passavam. E um amigo meu, chamado Rick, um homem de Deus, disse: olha, eu era rato de evangelismo de vigília. Olha, vai ter um evangelismo
lá no bairro do Geisel. Você vai? Vou sim. Fui para a casa do Rick, fizemos uma consagração, oramos, no outro dia, logo cedo, fomos para o bairro do Geisel. Fomos evangelizar, e eu lembro, irmãos, que naquele bairro estava muito bom a pregação, o evangelismo estava animado, né? A gente evangelizando, só que já lá vinha aquele grupo de jovens, com aquelas patricinhas, com aqueles meninos, né? Que acham que tem um rei na barriga, que não precisa de ninguém. E eu, muito animado, fui evangelizar uma jovem, e eu, muito educado, disse: jovem, boa tarde, será que eu fiz? Ela fez não na minha cara. Eu não quero. Eu travei na hora, eu fiquei sem voz. Os amigos já disseram assim: poxa, fulana, precisava falar assim com o rapaz, não. Aí ele, fala aí. Eu falei: não, moço, não. Ela disse: não, vá, fale. Nessa hora eu estava triste, mas o Espírito Santo me encheu de uma autoridade. Eu fiz: eu é que não falo mais, porque você está desprezando uma mensagem muito importante. Um dia você vai querer essa mensagem, e você não vai ter. Saí. Ela ficou assim, aí os amigos: toma, fulana. Mas perceba, irmãos, na outra semana, vai melhorar, melhora não. Fazer discípulo de Jesus, anunciar o evangelho, tem muitas lutas. Fui pregar, quem conhece aqui o bairro de Cruz das Armas, já ouviu falar no bairro chamado Baleado, uma comunidade Baleado. Fui evangelizar, estavam uns homens assim, conversando, e eu disse: olha, Jesus Cristo, eu falei alguma coisa, e ele entendeu que eu chamei ele de safado, mas eu não tinha chamado ele de safado, igreja. E ele disse: eu vou dar uma pisa nele. Eu falei: não, moço, por que você vai dar em mim? E o amigo segurando ele para não bater em mim. Eu: meu Deus, que coisa, eu não fiz nada contra ele, ele queria me bater. Eu só estava pregando o evangelho. Irmãos, na autoridade do Senhor, na força do Senhor, caminhando, e quando tiver uma alma para a gente evangelizar, temos, irmãos, que perseverar para ensinar o evangelho a essas nações, porque não é fácil. Amém? Mas a maravilha disso tudo é que no verso 20 ele diz: e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. A ideia de consumação do século é até o fim do mundo, até o fim das eras. Muitos desafios virão, mas estamos aqui e Jesus está conosco. Tudo que a gente fizer, irmão, Jesus estará com você, meu irmão. Jesus não vai desamparar nenhum dos seus discípulos. Jesus não vai deixar nenhum deles sozinho. Porque ele disse: é promessa, ele cumpre o que ele diz. Capítulo 14, versículo 16 de João. Na despedida, ele disse: olha, meus filhos, eu vou enviar o Consolador, o Paráclitos, o Ajudador, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber. Ele estará com vocês até a consumação dos séculos. Faremos a missão do Senhor nesta cidade, em Belém, Baía da Traição, aonde Ele nos enviar, tendo a certeza que Jesus nos guiará e nos ajudará. Igreja do Senhor, você está disposto? Pastor, mas eu não consigo fazer. Quem disse que você tem autoridade do Senhor sobre a sua vida? Mas pastor, quando é que eu devo fazer? Em todo momento, indo. Você deve ir, não pode parar. Tem vidas para ser restauradas, tem vidas para ser alcançadas. E o que é que eu devo fazer, pastor? Pregue, faça discípulos. Anuncie o evangelho a toda criatura. Batizemos essas pessoas e ajudemos essas pessoas a ficar na palavra, amém? Vamos orar.